Olá, pessoal, tudo bom? Eu sou Dora Padilha, professora da Universidade Federal de Pernambuco, consultora científica da Prática Edu, e hoje eu estou aqui para conversar com vocês sobre educação digital. Atualmente, a gente tem muitas questões sobre educação e a integração das tecnologias, e diversos órgãos internacionais, como a Unesco, por exemplo, municípios, estados e até países, já estão proibindo o uso do celular na sala de aula. Mas o que é que isso significa para o campo da inovação na educação hoje? Bom, há aproximadamente 15 anos, a Suécia investe na digitalização do sistema educacional. E não se trata apenas de digitalizar processos de gestão e monitoramento do ensino e da aprendizagem. As crianças não utilizavam cadernos nem canetas. Contudo, após todo esse tempo acompanhando e pesquisando sobre o desempenho dos alunos e alunas com esse sistema digitalizado, o país voltou a investir na produção e compra de livros físicos e na volta à adoção de cadernos, lápis, borrachas e canetas. Isso porque nesse acompanhamento realizado pelo Ministério das Escolas, que existe na Suécia, juntamente com pesquisas científicas, né, o país percebeu que seus e suas estudantes estavam perdendo o interesse e a precisão na leitura. Outros países como Taiwan, China, Coreia do Sul, por exemplo, também estão criando normas para a restrição do tempo de telas para suas crianças e adolescentes. A aceleração mental, que é um tipo de distração que afeta principalmente a aprendizagem, relações sociais e repertórios linguísticos afetados, assim como a fragmentação da atenção, são alguns dos problemas causados às crianças, segundo o doutor em educação Ilan Derman. Além disso, problemas de visão e coluna também são relacionados ao uso excessivo de telas, comprovando comprometimento não somente das questões cognitivas e psicológicas, como também da saúde física. A Organização Mundial da Saúde, a OMS, indica que até 2 anos de idade, as crianças não devem ter acesso às telas. Entre 2 e 5 anos, apenas 1 hora por dia, e entre 6 e 10, um máximo de 2 horas por dia. No Brasil, ainda estamos no tempo de discutir se usar ou como usar as tecnologias para ensinar. Passamos 20 anos buscando convencer e formar professores e professoras para usar pedagogicamente as tecnologias na sala de aula. Mas não preparamos os professores e professoras para saber como essas tecnologias influenciam, prejudicam ou contribuem para a construção das aprendizagens. Sabemos como usar as tecnologias para ensinar, mas não sabemos como nossos alunos e alunas aprendem com elas. Ficamos presos e presas na forma de usar, no estímulo e acesso que todas e todos devem ter aos recursos historicamente construídos e socialmente utilizados para produzir, se relacionar, viver e até para aprender. Mas não focamos na produção cognitiva do conhecimento e na influência dessas diversas tecnologias para esse processo de desenvolvimento intelectual das pessoas. E ainda mais, sem contar que cada tecnologia pode estimular, mobilizar diferentes sentidos e aspectos do pensamento humano e sua compreensão da realidade. Dessa forma, cada tecnologia tem sua especificidade em relação ao suporte cognitivo, físico e emocional que vai produzir nas pessoas. Quando estudávamos o uso da TV na sala de aula e as formas como a mídia influenciava na produção da opinião e comportamento das pessoas, estávamos no caminho de compreender um pouco sobre isso. Mas desde que o computador e o digital chegaram na sala de aula, todos os outros recursos didáticos estão sendo vistos como obsoletos. E não nos dedicamos a estudar mais isso, mas somente como consideramos importante o uso da educação, na educação de tecnologias que agora estão impregnadas em nossa vida e de forma irreversível. No Brasil, o governo federal, em 2023, instituiu a Política Nacional de Educação Digital, que busca congregar projetos, programas e ações governamentais a fim de potencializar os padrões e incrementar os resultados das políticas públicas relacionadas ao acesso da população brasileira a recursos, ferramentas e práticas digitais, com prioridade para as populações mais vulneráveis. No entanto, como isso tem sido realmente compreendido nas instituições educacionais? Em uma atividade da Coordenação de Inovação da Educação, do Ministério da Educação, sobre educação digital, percebemos que mesmo os responsáveis pela construção das políticas públicas ainda estão, de certa forma, perdidos nessa compreensão do termo.
Uma das expositoras da mesa, representante de conselhos municipais de educação, disse que, ao fazer um levantamento informal com os municípios, apenas 5 das centenas de municípios que temos no Brasil afirmaram ter feito algum debate nos conselhos sobre a lei e a educação digital, e que essas secretarias de educação já estavam implementando a educação digital. Em que formato? Disciplinas de pensamento computacional, robótica ou informática. O que a gente pode concluir disso? Bem, no mínimo, o pessoal anda bem distante das discussões científicas no Brasil, pois aqui o que mais importa parece que não é a ciência, em muitos casos, e sim os contratos com empresas multinacionais que vendem disciplinas, kits e projetos de digitalização dos processos de ensino e gestão. Mas você acha mesmo que isso é educar para uma sociedade digital? Eu, pelo menos, acredito que isso é como temperar a comida para ser engolida pelo mercado financeiro faminto. Ou seja, estamos criando consumidores sem consciência crítica, sem informação e sem nenhum tipo de controle sobre a tecnologia, sobre o que é que a tecnologia pode fazer na nossa vida. O que a gente pode fazer, então? Eu tenho estudado um pouco sobre transformação digital, cultura e sociedade digital, e como tudo isso está transformando apenas as pessoas, está nos transformando apenas em pessoas sem valores, ética, consciência e também inteligência. Não podemos questionar, né? A gente não aprende a questionar notícias falsas e absurdas. A gente aceita tudo somente porque está na internet. Perdemos a noção do que precisamos realmente e do que estão nos condicionando a consumir. A escola não sabe mais o que fazer e tenta, a todo custo, se tornar mais atraente para os alunos e alunas. Mas como? Quem estuda mídia, marketing, política e outros cursos que buscam manipular nossas vontades e entendimentos, esses profissionais estudam sobre comportamento humano, sobre formas de condicionamento, reforços positivos e negativos, sobre como ocorre a liberação de dopamina e como manipular todo esse processo cognitivo e comportamental das pessoas. E nós, professores, o que sabemos sobre isso? Muito pouco, pois nós nos especializamos em ensinar, em fazer aulas atraentes e dinâmicas, mas não sabemos como essas coisas funcionam na mente dos nossos alunos e alunas. Costumo dizer que, em geral, nosso ensino é um tiro no escuro, porque, no máximo, apenas alguns estudantes que se identifiquem com aquelas atividades propostas podem ter alguma chance de aprender algo, mas nada nos garante, muito menos a prova. Precisamos entender um pouco mais sobre a natureza e processo de construção das aprendizagens e passar a considerar mais nossos estudantes e suas formas de aprender, ao invés de focarmos no nosso conforto de fazer apenas o que sabemos e do jeito que gostamos de fazer. A educação digital tem muito a ver com isso, com entender como as coisas são processadas e construídas em nossa mente e como fazer com que coisas produtivas, positivas, construtivas e críticas sejam resultado de nosso ensino. Para isso, precisamos estudar mais como a gente e os nossos estudantes aprendem. E aí que chegamos na discussão sobre pensamento computacional. Até quando vamos repensar, né, ou repassar para os computadores o que é próprio do ser humano? Pensamento computacional não tem necessariamente a ver com computadores, mas é uma forma de identificar e resolver problemas. E fazemos isso desde que nascemos. Identificamos e resolvemos problemas com as condições, informações e conhecimentos que temos. Quanto menos nosso referencial cultural, social, escolar, né, é menor, né, menos a gente consegue uma solução mais adequada, né? Ou seja, quanto menos a gente tem esse referencial, menos possibilidades temos de encontrar uma resposta ou uma solução mais adequada, criativa e o que realmente solucione da melhor maneira o problema que a gente quer resolver. Por isso que o computador faz isso tão rapidamente, porque ele possui tudo na memória. Todas as informações, as estratégias, toda a construção sócio-histórica e cultural humana está lá dentro dele. Além disso, ele possui uma capacidade de processamento infinitamente maior do que qualquer ser humano. Portanto, o pensamento não é computacional. O pensamento é humano, pois tudo que o computador faz é estabelecer relações dentro do ciberespaço
e achar a melhor solução, considerando todos os aspectos do problema, pois ele foi programado para fazer isso. E agora ele, o computador, quer se apropriar do nosso pensamento e da nossa inteligência. Ou melhor, os donos das grandes empresas de tecnologia. E nós, simples professores, o que podemos fazer sobre isso? Vamos pensar um pouco mais sobre isso e vamos continuar aprofundando a nossa discussão sobre educação digital nessa sociedade em que a gente vive. Muito obrigada e até a próxima.